Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quem achou vai dizendo amém aí. Que não tem crise, né? Como não achar, né? Acompanhe aí, por favor. Diz assim: no princípio que criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podeis assentar. Essa mensagem, ela nasceu em uma das reflexões, né? Durante 12 dias, foram 12 reflexões. E em um dos dias foi essa reflexão de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração para trazer como meditação em um dos dias que nós estávamos aqui orando, clamando ao Senhor, é que o Senhor ele começa o livro da vida, porque a Bíblia é o livro da vida, o livro sagrado. O Senhor ele não entra aqui nesta passagem e dizendo assim: olha, eu sou o Jeová Jirê, eu sou o Deus que provê, eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura. Olha, eu sou o Jeová Tzikenu, eu sou Iavé, ou eu sou qualquer outra pessoa. Não, começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E aqui Deus começa a trabalhar, Deus começa a criar. E uma das coisas que eu falei naquela noite é que parece que agora nós temos que provar. Mas eu me pergunto: provar o quê? Nós estamos vivendo em um momento, parece que se ora e não recebe uma cura, ou um fortalecimento, ou se não abre uma porta de trabalho, ou se não prospera, então parece que Deus mudou, ou qualquer outra questão. Primeiro ponto: Deus não muda. Deus continua o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente o mesmo Deus. E é esse Deus que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, onde Ele entra na história, criando, trabalhando, abrindo as portas da criação e ministrando na vida de pessoas e trabalhando de forma poderosa, criando o homem, formando tudo que precisava ser formado. E quando nós olhamos para essa palavra, a palavra de Deus diz: e a terra era sem forma e vazia. Nesta época, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Nós não existíamos. Também, de uma forma, nós também somos terra. Nós também somos terra. E o interessante é que nós, como sendo terra, sem a presença do Senhor Jesus em nós, nós também éramos vazios. Como a terra era vazia, toda a terra, toda a plenitude da terra era vazia.
Só que, veja bem como Deus trabalha de forma linda sobre cada um de nós. Porque Deus, entendendo que nós éramos terra e éramos vazios, esse Espírito Santo que agora já não está mais pairando sobre a face das águas, agora Ele habita em nós, Ele trabalha em nós. E com isso, nós que éramos vazios, que não tínhamos o prazer, não tínhamos a alegria de ter o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, esse Deus maravilhoso, Ele nos encheu do seu Espírito, e agora nós não somos mais vazios. Nós estávamos assim, vazios, mas o Senhor, Ele vem e Ele trabalha na vida do homem de forma poderosa. E o Espírito Santo que estava se movendo sobre a face das águas, após a criação, Ele passa a se mover sobre as nossas vidas. Aonde quer que você for, aonde quer que você estiver, você nunca mais vai se sentir vazio, porque o Espírito do Senhor preenche você todos os dias, em todos os momentos, de forma poderosa. Nós vemos o Espírito Santo de Deus, da criação até Cristo trabalhando, da criação até Cristo. O Espírito Santo atuou através de homens que Deus levantava para liderar o seu povo, através de sacerdotes, juízes, profetas, reis. E neste período, o Espírito Santo de Deus se movia, se manifestava de forma esporádica, capacitando estes homens, direcionando estes homens na tomada de decisões. Desde a criação, o Espírito Santo de Deus está trabalhando e ministrando de forma poderosa, E aqui, da criação até Cristo, o Espírito Santo está trabalhando de forma esporádica. Queridos, quando nós pensamos nisso, você vai ver que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando, ministrando na vida de José para administrar o Egito, estava ministrando na vida dos engenheiros, na construção do tabernáculo, na vida de Moisés, na vida de Josué, juízes, reis, profetas e todos esses grandes homens que nós temos. Mas nós temos um diferencial, porque o Espírito Santo de Deus trabalhava de forma esporádica. O Espírito Santo de Deus visitava esses homens, trabalhava desta forma, fazendo isso na vida desses homens. Mas aqui nós temos a atuação do Espírito Santo, de Cristo até o Pentecoste. Porque desde o nascimento de Cristo até o Pentecoste, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Jesus. E aqui nós temos uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, usando Jesus, ministrando na vida de Jesus. Quando nós olhamos desde o nascimento, quando o anjo chega para Maria e começa a dizer: olha, você vai conceber, você vai ter um filho.
E Maria diz: olha, não existe essa possibilidade, porque eu não conheço homem algum. Mas o Espírito Santo de Deus diz para Maria: vai descer sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo. Amados, e nós entendemos muito bem a forma como o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida de Jesus, curando, libertando, ressuscitando, transformando água em vinho, e tantos os milagres que nós temos mencionados na palavra, e porque o Espírito Santo de Deus estava atuando de forma poderosa, ministrando de forma poderosa. Jesus teve o seu ministério aprovado pelo Espírito Santo, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas nós temos a atuação do Espírito Santo do Pentecoste, e nós vamos continuar com ele até o arrebatamento da igreja. De Pentecoste até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo de Deus está habitando em nós. Nós tivemos uma reunião do Conselho Regional, nós tivemos um momento do Conselho Regional, e nós estávamos em algumas questões polêmicas, trabalhando algumas questões polêmicas, falando sobre tatuagens, nós estávamos falando sobre piercing, e nós estávamos falando sobre questões polêmicas deste momento que nós estamos atravessando agora. E uma das coisas que eu disse é que nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, porque quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, a minha cabeça não vai estar voada para estar pensando em qualquer uma dessas outras questões. O meu desejo vai ser de adorar, o meu desejo vai ser de glorificar ao Senhor, o meu coração vai se ocupar com as questões do reino de Deus. Mas sabe o que está acontecendo nos nossos últimos dias? É que as igrejas, elas têm se enchido de pessoas, mas têm se esvaziado da presença do Espírito Santo de Deus. Está lotado de pessoas, mas infelizmente está lotado de pessoas que não estão mais preocupadas em buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão vindo, estão com um monte de coisa na cabeça, mas aquele desejo de buscar batismo com o Espírito Santo, com o desejo de buscar renovação, o poder que vem do alto, buscar os dons de Deus, isso tem diminuído. É vero? Ou não é vero? É verdade ou não é? E aí hoje em dia nós estamos vivendo mais ou menos assim. Pessoas ouvem música mundana um dia todo, ficam na internet o dia todo. Não estou falando que esteja vendo qualquer coisa errada, não vamos nem nos ater a isso. Não teve um tempo para orar, não teve um tempo para ler, não teve um tempo para buscar uma semana inteira, não tirou um dia para jejuar, para consagrar a vida diante do altar de Deus, não buscou, não dobrou o joelho diante da presença do Senhor. Aí a pessoa vem para dentro da igreja, não sente a presença do Senhor, porque o nosso preparo, ele começa na nossa casa. O nosso preparo, ele começa lá, na busca de Deus, lá na nossa casa. É lá que nós começamos a nos preparar para este culto que vai acontecer aqui, que está acontecendo aqui. É lá na nossa casa que nós colocamos a nossa vida no altar, que nós nos consagramos, e quando nós chegamos aqui para dentro, então a presença de Deus, ela é manifesta aqui de forma poderosa.
Porque nós sentimos que as coisas começam a mudar quando nós entramos numa campanha de jejum e oração, quando nós consagramos a nossa vida, porque nós sentimos que parece que a igreja mudou. Não é a igreja que mudou, é você que muda, ou é para pior, ou é para melhor. Aleluias. Cadê o povo? Continua aqui. E a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Deus ainda não havia trabalhado. Deus ainda não havia colocado a sua mão de poder. Deus ainda não tinha trabalhado, criando, ministrando. Mas quando o Senhor começa a trabalhar, no versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós falamos que nós, quando estávamos sem Jesus, nós também éramos vazios. E Deus disse: haja luz. E o que aconteceu, Mateus, em nós? Houve luz. De luz você entende, né? De luminária vocês entendem um pouco, né? E Deus disse: haja luz, haja luminária. E é assim que Deus vai trabalhando. Haja luz. E nós que estávamos em trevas, e nós que estávamos perdidos, e nós que estávamos vivendo, como a palavra de Deus escreve, num lamaçal de pecado, perdidos, de repente esse Deus que disse haja luz, Ele também veio de encontro a nós, que como nós falamos, que também somos comparados à terra, que estávamos vazios. O Senhor diz: haja luz. E algo mudou em nós. Algo mudou dentro de nós. Eu estava conversando com a Kátia esses dias e falando para ela: filha, eu quando eu escuto algumas coisas, meu pai entrou lá em um lugar lá, acho que um bar, para comprar alguma coisa, e ele falou assim para mim, todo feliz que ele estava. Ele falou: olha, eu entrei lá no bar onde eu fui comprar tal coisa, e pessoas de uma alta sociedade estavam falando de você lá, que o melhor peão que passou ali naquela cidade tinha sido você. E eu fiquei todo feliz. E eu comecei a falar com a Kátia. Eu falei: Kátia, parece que é algo tão distante isso, parece que não sou eu. Mas sabe por quê? Essa história faz parte de quando eu estava em trevas, quando eu vivia em trevas. Mas o Senhor, com a sua graça maravilhosa, Ele veio e Ele trouxe luz. E sabe o que acontece quando chega a luz? A treva se dissipa. Acabou trevas. Sabe o que o Senhor está falando para você? Que por mais que você tenha vivido uma história terrível no mundo, ainda que você tenha feito coisas terríveis, a Tainá começou a ministrar hoje aqui, e a falar do perdão que você já tem, dos teus pecados e de tudo aquilo. Ainda que você tenha vivido situações terríveis na sua vida, ainda que você tenha sido trevas, terrivelmente trevas, a presença do Senhor entrou na sua vida. E quando a presença do Senhor Jesus, ela entra em nós, ela vem com a sua luz, ela vem com a
sua glória, e a treva vai dissipar, trevas vai acabar, porque Deus vai mudar a nossa história, vai transformar as nossas vidas. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus atuando, da criação até Cristo, onde nós temos relatos de homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os demais profetas maiores e menores. Nós temos a atuação de reis, de juízes, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na vida desses homens, atuando na vida desses homens. Mas esses homens eram visitados. E hoje você é morada. Ele não te visita, Ele habita. Ele habita. Ele habita. Talvez você esteja olhando para você ainda, que está sendo transformado como todos nós estamos, e talvez esteja pensando assim: mas Ele não habita em mim, eu faço tantas coisas erradas. É exatamente isso. É exatamente isso. É ainda mais em você que Ele vai habitar mais, para que a glória dEle resplandeça na sua vida ainda de forma mais poderosa, ainda de forma mais forte, porque o desejo do Senhor é de mudar a tua história, como da transformação da água para o vinho. Água sem gosto, sem cheiro, sem sabor, quer dizer algo comum. Vinho tem cor, tem cheiro e tem sabor. Você sem Jesus não tinha cor, não tinha cheiro e não tinha sabor. Simples. Simples. Comum. Mas o Senhor está transformando a tua vida, lapidando você a cada dia. E quanto mais você abrir o teu coração, quanto mais você permitir, quanto mais você deixar, mais Ele vai trabalhar em você, mais forte vai ficar a luz em você, mais forte vai ser a unção que Ele quer derramar sobre a sua vida, mais forte vai ser de maior poder vai ser a sua força para lutar contra tudo aquilo que você tenta lutar hoje. E talvez ainda a tua força esteja pequena, talvez ainda esteja sendo afligido por questões que ainda você não consegue controlar, que você não consegue impedir na sua vida. Sabe por quê? Sabe o que está faltando aí? Está faltando mais da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque quanto mais você se encher do poder de Deus, mais força você vai ter para lutar contra todas as hostes malignas. Deus quer encher você. Deus quer ministrar sobre a sua vida de forma poderosa. Não confunda batismo com o Espírito Santo com o fato de ser cheio do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo. Alguns confundem: eu não fui batizado com batismo no Espírito Santo, eu não falo em línguas estranhas, então eu não tenho. Não, você tem o Espírito Santo de Deus. É diferente de falar em línguas estranhas, dom, porque é o Espírito Santo de Deus que vai ministrar sobre a sua vida, que vai ajudar você nesta tua fraqueza. É Ele que vai fortalecer você neste momento difícil. É Ele que vai te dar sabedoria para você trabalhar com as situações que precisam ser trabalhadas na sua vida.
E aqui nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus, desde o dia de Pentecoste até o arrebatamento da igreja. No Pentecoste foi derramado sobre toda a carne. E a partir do Pentecoste, cumprindo a promessa do Pai, a que Jesus se referiu e prometeu, é para todos nós. O Espírito Santo de Deus, entenda de uma vez por todas, você que ainda sente que está vazio, ou que não tem uma presença forte do Espírito Santo de Deus, ou ainda não fala em línguas estranhas, esta promessa é para todos aqueles que quiserem, é para todos aqueles que buscarem. O Espírito Santo de Deus capacita individualmente a cada crente. Se existe uma questão na sua vida que ainda você não conseguiu vencer, é porque você ainda não deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida como Ele deseja. Você já ouviu falar de renúncias? Renúncias. Quanto mais você renuncia à tua carne, mais você se enche do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque na medida que você renuncia à tua carne, renuncia ao pecado que a tua carne quer, mais forte vai ser o mover de Deus sobre a sua vida, e mais forças você vai ter para vencer todo tipo de situação que vem. Amém, Jesus? Você tem se fortalecido? Você tem se enchido do poder de Deus? Você tem dado a liberdade para o Senhor ministrar sobre a sua vida da forma como Ele deseja? E nós vemos a atuação do Espírito Santo desde o Pentecoste até o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo enchendo os crentes do seu poder, dos seus frutos. Sela o crente para o dia da redenção, alerta a igreja sobre os últimos tempos. É Ele que continua trabalhando em nós, nos alertando, ministrando ao nosso coração, nos mostrando que nós estamos vivendo últimos dias. Exorta, adverte e fala constantemente com a igreja que é a sua noiva, O Espírito Santo de Deus continua preparando a sua noiva para encontrar com o noivo. Nós estamos nos preparando. Você está se preparando para o encontro? Você continua se preparando? Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, agora que o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus, o Espírito Santo de Deus não quer não só se mover, como habitar em cada um de nós, nos transformando, mudando. Você pode sentir a presença dele aqui? Eu posso.
E sabe o que o Espírito Santo de Deus espera? Uma aberturinha para Ele vir de encontro com a sua necessidade. Hoje. Talvez você tenha entrado aqui fraco, sem forças, se sentindo vazio, como a terra era vazia. Mas sabe qual é o desejo do Espírito Santo de Deus? Que você saia daqui nesta noite preenchido, revestido pelo poder de Deus. Sabe o que precisa? A parte dele já é feita. Porque como nós falamos, a presença dele aqui é real. Então qual é a parte que falta? A parte que falta é você escancarar o teu coração aqui, ainda nesta noite, e dizer: Senhor Santo Espírito Santo de Deus, vem, trabalha em mim, muda o que precisa ser mudado, preenche as áreas que precisam ser preenchidas, cura o que precisa ser curado, restaura o que precisa ser restaurado, mas me preenche, me enche. Se nós trabalharmos para buscar um entendimento, você lembra quando você foi batizado com o batismo no Espírito Santo? Lembra deste dia? Lembra dos dias que se seguiram? A forma como você estava? Mal começava a ouvir um louvor e as lágrimas já começavam a rolar. Lembra? Da forma como você pulava e dançava na presença do Senhor. Sabe por que tudo isso? Porque você estava cheio da presença do Senhor. Você estava vivendo primeiro amor. Mas nós somos alertados que nós estamos vivendo os últimos dias, e eu preciso voltar ao primeiro amor com urgência, porque nós não temos mais tempo. Volte. Não espere para voltar amanhã. Não espere para voltar depois de amanhã. Dê a liberdade que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta noite, hoje, agora. Porque com certeza o Espírito Santo de Deus está com saudades de ministrar sobre a sua vida, e o Senhor com saudades de ouvir e de ver você se derramando na presença dEle. Como é bom. Estava com a minha pastora lá, pastora Fátima, e nós estávamos falando de a vigília que nós fazíamos numa chácara lá perto da represa, lá em Avaré. E eu falei para ela: foi nesta chácara que eu fui batizado com o batismo no Espírito Santo. E parece que quando você pensa aí, vem de forma poderosa ao teu coração. E eu lembro que naquela noite o Senhor me encheu com uma unção tão forte, algo tão poderoso, que eu lembro os jovens, as pessoas tomando um chá após a vigília, e a hora que eu pegava a xícara, que eu ia levar a boca,
eu já começava a chorar de novo e falar em línguas estranhas, e assim fui embora para casa. A Kátia disse: olha, você estava sonhando, e no sonho você estava falando em línguas estranhas, e no outro dia ainda estava fervendo o coração. Mas o que é isso? É que eu era uma terra vazia. Era uma terra vazia, mas o Espírito Santo de Deus, que estava pairando, somente pairando, Ele veio e Ele me encheu com a sua presença. Também quer encher você, quer ministrar sobre a sua vida. Talvez com o passar do tempo, você foi deixando passar isso, você foi se esquecendo disso. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está fazendo você se lembrar como é bom estar cheio, como é bom transbordar. Porque muitas vezes nós nos contentamos assim, ó, copo pela metade. Traz mais um copo de água para mim, por favor. Um outro copo para mim. Algumas pessoas estão aceitando viver desse jeito, assim, copo pela metade não transborda. Copo pela metade não transborda. Talvez problemas, dificuldades que você tenha enfrentado, ou talvez esteja enfrentando, tem levado o teu copo a ficar assim, pela metade. Somente metade. Não transborda. Não transborda. Mas à medida que você começa a se encher do Espírito Santo de Deus, à medida que você começa a orar, a buscar, segura aí para mim. À medida que você começa a se encher de novo, o copo que estava pela metade, deixa o Espírito Santo de Deus fazer você transbordar de novo. Não se conforme em viver como um copo vazio, um copo pela metade, aonde já faz tempo que não sente mais a presença de Deus, não se derrama mais, não transborda mais. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você, deixa Ele ministrar sobre a sua vida, deixa Ele fazer isto. Talvez você esteja conformado com isto. Pastor, já faz tempo, eu já fui batizado, eu já falo em línguas estranhas, mas não está derramando, não está transbordando. Aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus, desde a criação até Cristo, ministrando na vida de homens, grandes homens, levando eles a profetizarem, a falarem. Nós vemos o Espírito Santo de Deus na vida de Jesus, ministrando de forma poderosa. Sabe o que eu vejo agora? É como se nós desperdiçássemos a maior riqueza que nós poderíamos ter. Poderíamos ter e estar fluindo constantemente, mas aceitamos copo vazio, aceitamos um copo bem baixinho, e aí as pessoas vivem parecendo uma gangorra, no momento alto e baixo, e assim vai indo, uma grande parte da igreja vivendo dessa forma. O Senhor, o Espírito Santo de Deus quer trazer uma estabilidade para você, espiritualmente falando. Uma estabilidade espiritual. Se coloque de pé em nome de Jesus.
A equipe de